Olá, meu nome é Vinícius Eduardo Schilp, eu faço parte do programa PIBIC da UniOeste. O título do meu trabalho é Determinação de Elementos Químicos em Amostras Ambientais Coletadas em Diferentes Trajetos do Rio Toledo. Os autores do meu trabalho sou eu, a Nathalie Schuch, Thais Alana e a professora orientadora Márcia Veite. Eu faço parte da instituição da UniOeste no campus Toledo. Bem, o crescimento da indústria e das atividades humanas acarreta no aumento de elementos químicos que podem ser liberados nos corpos hídricos, e essas atividades que ocorrem, elas podem levar a um prejuízo na saúde humana e no ecossistema hídrico, pois alguns metais não são degradáveis e podem ser altamente solúveis e cancerígenos. Aqui eu estou demonstrando uma foto onde pode perceber uma leve espuma, um tipo de óleo em cima do rio. E eu vou também mostrar um vídeo onde demonstra uma espuma no final do leito do rio, onde já passou por toda a parte da cidade e está indo embora. E essa espuma está presente, percebe que não é muito solúvel e ela está presente por todo em cima da água. Por conta disso, o objetivo do nosso trabalho é selecionar e marcar algumas coordenadas ao longo do trajeto do Rio Toledo, coletar amostras ambientais e quantificar os elementos químicos das amostras coletadas e comparar os resultados das concentrações dos elementos químicos com os valores padrões estabelecidos pelo CONAMA em 2005. Bem, para a determinação dos pontos, a gente pegou 5 pontos, sendo um no começo do rio e um perto da BR, o rio passando perto da BR, o outro já no meio da cidade, um próximos a passados de indústrias e o último no final da cidade, já na saída. Foram feitas coletas mensalmente e foram guardados os amostras em fiascos de vidros e foi acidificado para ter uma certeza de que o pH tem que ser menor do que 2, para se manter uma preservação das concentrações dos elementos químicos. Bem, para determinar as concentrações dos elementos, a gente colocou 5 microlitros de galho como padrão interno e homogeneizou e foi transferido para refletores de quartos e foi colocado para secar por aproximadamente 24 horas para posterior análise do equipamento, que no caso foi o TXRF. Bem, começando aqui, a gente precisa primeiro ter um ponto de vista de dados pluviométricos, visto que grande parte dos elementos químicos estão presentes no solo. Então, caso tenha chovido recentemente, isso pode ter acarretado em umas altas concentrações, como a gente vai ser vistos posteriormente em gráficos. E a gente tem que no mês de outubro, novembro e fevereiro choveu 48 horas antes das coletas. Começando aqui na parte do cálcio e do bromo, a gente tem que esses elementos químicos não têm um valor limite na legislação e a gente não pode estar estabelecendo um valor para saber se realmente está acima do viável. Porém, a gente pode perceber que as concentrações elas são até parecidas, pois conforme vão passando ao longo da cidade, a gente percebe como que a influência da urbanização e industrialização afeta nas concentrações, visto que o cálcio pode ser utilizado como hidróxido de cálcio na utilização de tratamentos efluentes industriais, como também na neutralização de ácido, na coagulação e floculação, e também na parte de controle de odor. E já o bromo, a gente tem que ele pode ser utilizado também na parte de desinfetantes de sistemas industriais de resfriamento de água. Enquanto o níquel e o zinco, ambos apresentaram níveis menores do que apresentados na legislação, sendo que o níquel possui um valor limite de 0,025 mg por litro e o zinco possui 0,18 mg por litro. Logo, ambos a gente percebe que nenhum obteve valores próximos desses limites e segue conforme a legislação. Enquanto isso, o cobre e o ferro ambos apresentaram valores que passaram do limite estabelecido
Ambos estão demonstrados pelas linhas vermelhas, onde o cobre tem alguns pontos onde não passaram do valor limite, sendo ele de 0,009 miligramas por litro. E, porém, a gente pode estar correlacionando isso também na parte de que alguns pontos, os valores do ponto 1, onde é no leito do rio, na nascente do rio, alguns valores são maiores do que alguns pontos no começo da cidade. Isso pode ser correspondido na parte que são os pontos onde teve ou a precipitação de chuva nas 48 horas antes das coletas, ou também na aplicação de defensivos agrícolas, sabendo que alguns contêm cobre, como sulfato e dióxido de cobre, que podem ser utilizados para pré-colheita ou pré-semeadura. E já no ferro, todos os pontos passaram do limite estabelecido, sendo esse de 0,3 miligramas por litro, porém a gente pode estar tentando correlacionar isso, pois um estudo relacionado com o ferro, não só o ferro, mas feito pela Mineropar em 2005, ele diz que o óxido de ferro tem altas concentrações no solo do paranaense. Então, podemos tentar correlacionar isso, visto que teve um mês que teve altas concentrações, sendo o mês de chuva, então a gente percebe como isso pode estar afetando. E fechando o trabalho, a gente percebe como as concentrações têm uma forma gradativa conforme ao longo dos pontos, visto que a interferência de urbanização e industrialização é de fato recorrente no nosso estudo. E a gente percebe como o ferro e o cobre apresentaram concentrações maiores do que o permitido pelo CONAMA para corpos de água doce classe 2, enquanto o níquel e o zinco apresentaram valores conforme a resolução. E também a gente percebe como os dados são importantes e a gente precisa manter uma gestão de monitoramento no Rio Toledo. E por fim, eu gostaria de estar agradecendo ao UniOeste pela bolsa concedida para a realização dessa pesquisa e também ao EAIST por estar podendo apresentar o meu projeto.